Meus amigos, a situação é a seguinte: um homem foi espancado até a morte em um dos supermercados do Carrefour, lá no Rio Grande do Sul. Dois seguranças, o que tudo indica, espancaram um homem até a morte. Era um cliente, era uma pessoa que estava fazendo as suas compras. E antes de comentar mais concretamente o caso, eu devo dizer que eu não sou branco, porque eu já vi gente chegando aqui porque às vezes a iluminação tá muito forte, vem neguinho me chamando aqui falando que não, que eu sou branco, eu não posso falar sobre isso. Então, ó, essa aqui é a cor da minha mão e essa aqui é a cor da minha pele. Eu posso não ser negão, mas branco com certeza eu não sou. Então não vai ver o vídeo já pensando em me encher o saco com isso, beleza? O fato já aconteceu, parece que o cara ele morreu na hora, quando o SAMU chegou. O cara não estava nem mais com vida. E o que as pessoas estão comentando majoritariamente é que foi um crime de racismo. Mataram aquele cara ali única e exclusivamente por ele ser negro. Se ele fosse um cara branco, aquilo não teria acontecido. Uma coisa a gente tem que concordar: o Carrefour tem que ser responsabilizado por essas ações. Já não é de hoje que coisas estranhíssimas acontecem lá no Carrefour. Já teve outra pessoa que inclusive esconderam o corpo após matar o cara. Teve aquele cachorrinho que morreu lá nas dependências do Carrefour também por um segurança. E o Carrefour já se manifestou dizendo que já encerrou o contrato com a empresa do qual o segurança fazia parte. Mas a verdade é que quem contrata essa empresa de segurança é o Carrefour. Ninguém tá falando aqui que o Carrefour tem que fechar. Não, agora é impossível deixar o Carrefour aberto, tem que prender o dono do Carrefour. Não. Mas eles também têm que ser responsabilizados de alguma forma. É responsabilidade deles quais são os funcionários que eles colocam para trabalhar lá dentro. Então, eu tô falando aí de no mínimo para pelo menos dar uma multa nos caras. Porque não importa que a empresa seja contratada, eles estavam trabalhando em nome do Carrefour. A responsabilidade é do Carrefour. Os culpados serão responsabilizados por essa barbaridade, mas o Carrefour também tem que ser penalizado. Não é a primeira vez que isso acontece. Acredito que nós concordamos com isso. E sobre a questão do racismo, esse é um caso muito parecido com o daquela menina que acusou o empresário de a ter violentado em uma festa, a tal da Mariana Ferrer. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque não tem como você saber se foi um crime de racismo ou não. A menos que você tenha testemunhas, a menos que você possa fazer ali uma leitura labial do momento em que os seguranças discutiram com o cara que morreu, eles proferindo qualquer tipo de insulto racista, eles mostrando de alguma forma de que a motivação deles foi por racismo, não tem como você falar que isso foi crime de racismo. O que a gente viu foram dois bárbaros, dois marginais, matando um homem, independente se eles eram brancos, independente se eles eram... com certeza foi racismo! Você não pode dizer isso. Se você diz isso, você é um idiota. Você simplesmente está pegando o problema e colocando uma manta em cima. Porque quem é racista de verdade, quem comete crime de racismo de verdade, tá saindo impune, porque ele sabe ficar na maciota, sabe ficar tranquilão na dele, sabe não dar pinta. Agora matou um negro, ponto, é racismo. Não é assim que a banda toca. Esse pensamento, ele é muito perigoso. Ficar fomentando esse tipo de coisa quando você vê uma manchete lá do G1, homem negro é morto por homem branco. Quer dizer, é segregar a vida. Não somos todos humanos, somos homens de uma cor, homens de outra cor. A nossa raça é a humana, não importa qual é a cor que a gente nasceu, qual é a cor que a gente tem. Mas eles insistem, as pessoas que dizem lutar contra o racismo são aquelas que fomentam mais ainda o racismo. E por que eu tô querendo dizer isso? Por que eu acho que isso é um pensamento muito perigoso? Eu tava navegando aqui no Twitter, vendo o que as pessoas estavam comentando a respeito disso, e eu cheguei nesse perfil aqui de um cara que se chama Bizuí é pelo fogo no canavial. Não faço ideia do que esse nome significa. Mas ele comenta aqui em uma longa thread, uma das menções que ele faz ali, ele fala o seguinte: como vamos parar isto? Ele está falando do racismo estrutural, se mesmo nos governos de esquerda isto se repete. Quilombola de Palmares negociava com o facão do lado, não pedia permissão ao branco para lutar. Tá vendo como é que ele segrega? Não é ao homem, ao ser humano. Ele fala o branco, o negro, o amarelo, o asiático, é assim que eles fazem. Passava por cima com a força do povo. Onde está nosso facão na mesa de negociação? Daí você pode achar que isso é só uma metáfora. Ele está querendo dizer que você deve fazer esse tipo de negociação de uma maneira mais firme, de uma maneira mais enfática, pensando mais ali nos negros. Mas aí olha o que ele diz logo em seguida. Se não houver fogo no canavial, se os brancos não tiverem medo, não há negociação possível, pois nós é que estamos negociando com medo. A gente precisa de raiva, de digna raiva.
pois somos odiados todos os dias e rebaixados. Você tá percebendo aí o tal do discurso do ódio? Discurso de ódio? Será que alguém da imprensa, se vê esse maluco falando isso, falaria que isso é um discurso de ódio? O cara tá falando literalmente para os negros terem raiva dos brancos porque os brancos estão matando os negros. Daí tá aquela senhorinha lá de 70 anos, a dona Lourdes, fica ali assistindo o Globo o dia inteiro, aí vê um negócio desse, ela tipo, mas eu não tenho ódio nenhum pelos negros, meu Deus do céu. Eu não tenho nada a ver com o fato de 2 homens brancos terem matado um homem negro no supermercado Carrefour. Mas esse camarada aqui e mais uma centena de outras pessoas negras, infelizmente, ficam fomentando essa segregação de negros contra brancos. Quando você vê um camarada comentando isso aqui, você acha que ele quer o quê? Você acha que ele quer igualdade? Direitos iguais e tal? Negociar com o facão do lado, a gente tem que odiar os brancos, temos que ter muita raiva. Apesar da crueldade e da barbárie que foi esse caso, ele é um caso imensamente simples de se resolver. Tem as filmagens, as pessoas foram pegas em flagrante, tem testemunha, você prende com o rigor da lei esses 2 marginais. Mas daí eles estão querendo inventar de que isso tudo foi parte de um problema que vem lá de trás e está enraizado no nosso sistema. E só comentando mais um pouco sobre o caso em si, parece que rolou uma discussão até, digamos, um pouco séria antes de acontecer esse fato absurdo da morte do cara, onde parece que ele chegou a tentar agredir uma funcionária, parece que ameaçou agredir a funcionária. Foi aí que a funcionária, a caixa lá do supermercado, chamou os seguranças levaram ele lá pra trás, e segundo a matéria que eu li, esse cara que morreu teria dado um soco primeiro no segurança. Como que você pode falar que um negócio desse é racismo? Veja bem, não é porque eu tô querendo que esses 2 caras sejam presos que eu vou ter pena do cara que morreu. Se aconteceu nessas circunstâncias, se o cara foi um completo babaca, chegou lá, deu um soco no segurança, ameaçou uma mulher, a caixa lá do supermercado, eu não tenho pena disso ter acontecido. As pessoas acham aquilo que procuram. Ah, mas então você tá passando pano pros seguranças, não tem que prender. Não, tem que prender os seguranças. Eu tô falando que esse maluco, se ele foi babaca desse jeito, ele merecia um corretivo. Merecia umas palmadas, mas é óbvio que foi completamente desproporcional. Mataram o cara. Isso passou muito do que ele merecia. Se você é babaca com alguém e depois alguém é babaca com você, você não pode reclamar, você mereceu isso. Agora você não pode cometer um ato de ser um babaca e pagar com a sua vida, pagar com a sua morte. Eu não vou de maneira alguma passar pano e abrandar ali a pena que esses malucos vão sofrer por assassinato, não por racismo, por assassinato. Mas de maneira nenhuma eu vou ficar de luto pelo cara porque ele foi um completo babaca. Ele simplesmente achou aquilo que ele procurou. Se as circunstâncias foram essas aí que colocaram. Eu tenho certeza que ninguém apanha de graça, essa é a verdade. Os seguranças não ficam andando por ali fazendo loteria. Ô, você foi sorteado, vem aqui levar uns tabef. Não é assim que acontece, com certeza alguma coisa aconteceu antes. Então, que os 2 seguranças que simplesmente passaram e muito do limite devem ser presos. Por mim, pegavam prisão perpétua, porque quem tira a vida de outra pessoa, no mínimo deveria pagar com a própria vida. Mas de maneira nenhuma eu sentiria pena de alguém que foi um babaca, ameaçou uma caixa de supermercado, bateu na cara de um segurança. Se você entrar no coro aí de que isso é um racismo estrutural, você já perdeu essa batalha. Os esquerdistas já venceram. Porque você pode ter certeza que essa narrativa vai vir dos esquerdistas, vai vir desse tipo de camarada, do print que eu trouxe aqui. E eles vão alimentar esse ódio cada vez mais, porque lá nos Estados Unidos esse negócio já se rompeu já. Essa galera do Black Lives Matter, eles estão literalmente atacando as pessoas simplesmente por elas serem brancas. É o tal do racismo reverso que essa galera insiste em ficar falando que não existe. Se você tem ali 2 mulheres brancas sentadas em um bar, bebendo cerveja, daí vem um monte de gente negra e começa a intimidar essas pessoas simplesmente por elas serem brancas, porque se elas forem negras, esses negros não fariam isso? Se isso não é racismo contra branco, é o que, meu Deus do céu? Coloca esse cérebro pra funcionar, seus idiotas. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vamos esperar aí algumas informações a mais, porque na verdade não vai fazer diferença. O crime já aconteceu, independente do cara ser um babaca ou não. Esses 2 seguranças devem ser presos, devem pegar pena máxima que o nosso Código Penal permite, beleza? Gostaria de saber a opinião de vocês, meus amigos, aqui nos comentários. Vou ficar muito agradecido se vocês deixaram like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo também. Beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais.